Amigos da União Espírita Maria de Nazaré, que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade desse reencontro, para que nós possamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e divulgar a doutrina espírita, segundo Martins Peralva, é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está conectado conosco, conectado com os bons espíritos, nossos amigos. Quando Jesus disse para que nós nos reuníssemos em seu nome e ele estaria presente, é o assunto de hoje, da nossa tarefa, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, e especificamente vamos falar sobre reuniões espíritas. Ou seja, isso que nós estamos fazendo agora, uma reunião espírita. Então, para que nós possamos dar início à nossa reunião, nós convidamos a todos que estejam conectados conosco nesse momento, encarnados e desencarnados, para que nós possamos, nesse momento, na intimidade do nosso coração, pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe os nossos propósitos, que todos nós possamos, nesse momento, ter a companhia dos bons amigos espirituais, ter a companhia de Jesus, que diz que todas as vezes que nós o chamasse, que nós nos reuníssemos em seu nome, ele estaria presente. Então, certo da presença de Jesus, através dos seus enviados, espíritos amigos, protetores, nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, para que ela possa, nesse momento, nos ajudar, derramando sobre todos nós as bênçãos dos fluidos magnéticos, para que os bons espíritos encontrem em nossos corações elementos favoráveis, para que a mensagem de Deus hoje fique impregnada em nosso ser. E que, se por acaso algum espírito, alguma entidade espiritual que aqui esteja presente conosco, esteja necessitada, que ela possa ser ajudada também, para que a harmonização da nossa reunião se encontre em perfeitos estados, como nós sabemos que devemos estar no momento de uma reunião espírita. Então, assim sendo, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre querido, em nome de nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, e de todos os nossos guias e amigos espirituais, nós pedimos permissão para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho na União Espírita Maria de Nazaré. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Então nós vamos ler, pedimos licença a vocês para ler realmente reuniões espíritas, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas, em meu nome, eu me encontrarei entre eles. Mateus 18, 20. Então, nós vemos que Jesus já nos alertava que quando nós nos reuníssemos em nome de Jesus, 2 ou mais pessoas, Jesus poderia ter dito 10, 20, 30, uma pessoa reunida em seu nome. Mas como é que nós poderíamos estar reunidos realmente em nome de Jesus? Porque nós podemos estar reunidos nos nossos corpos, fisicamente, mas cada um de nós com um pensamento diferente, egoisticamente, pensando no problema nosso. Então, não é estar com Jesus, nós nos reunimos e cada um com um pensamento vagando em outros assuntos, outros interesses materiais. Quando Jesus diz que quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, segundo ele falou, ele fala reunido de coração, de intenções, na intimidade do nosso coração, de ter um objetivo, de ter um propósito elevado,
de pensamentos positivos, de perdão, pensamento de desejo de melhoras espirituais. Aí nós estaremos com Jesus realmente. Porque podemos estar todos reunidos fisicamente, mas não estarmos, como nós falamos no começo, não estarmos em harmonia de pensamento, não estarmos todos direcionados como um grande feixe de energias para aquele objetivo que é o da reunião. Então, toda reunião espírita, quando nós vamos começar uma reunião espírita, nós devemos trazer no coração a alegria do reencontro. Quando nós vemos um amigo que chega na nossa casa para um evangelho, a alegria de receber esse amigo, isso aí é estar com Jesus. É a intimidade, lá do fundo do nosso coração, o prazer de estarem juntos, a intenção de unir nossos corações com fraternidade, com caridade, acima de tudo, respeitando as diferenças dos outros, mas procurando todos estarmos unidos num só pensamento. Aí nós vamos estar realmente com Jesus. Mas será que, como nós poderemos controlar isso? Por exemplo, 20 pessoas, mais 2 ou 3 apenas estão nessa sintonia, o resto estão vagando em outros pensamentos. Será que essa reunião não vai ter proveito? Ela vai se completar dentro da lei de Deus, com 2 ou 3 ou uma pessoa que estiver reunida com Jesus, com as suas intenções, Jesus vai estar presente. Mas aqueles outros que estão vagando com o pensamento, voltado para os interesses mesquinhos, materiais, aliás, muitas vezes nós estamos vendo o defeito um dos outros, sem ter a caridade de aceitá-lo como são, de ter a misericórdia que Deus nos recomenda uns para com os outros, sabendo que nós somos passivos de também ter erros, de também estarmos errados naquele nosso pensamento. Então, se numa assembleia apenas 2, 3, 4, 5 pessoas estão reunidas realmente nesse contexto de intimidade, de propósito do bem, Jesus vai estar presente, representado pelos seus enviados, espíritos bons, porque os espíritos evoluídos, eles conseguem. Quanto mais evoluído for o espírito, mais ele pode irradiar o seu pensamento. Assim como o sol, ele brilha para o pobre, para o rico, brilha para regiões lúgubres, para regiões belas, ou seja, o sol indistintamente, ele leva luz e energia para todos os filhos de Deus. Então é assim que um espírito evoluído, ele se porta numa assembleia espiritual, ou seja, numa reunião espírita. Quando nós trazemos no coração a serenidade, a paz interior e os objetivos de elevação moral, de transformação moral de cada um de nós, dentro de uma lei natural de atração e repulsão de fluidos, nós vamos atrair fluidos de bons espíritos se os nossos pensamentos são bons. E esses bons espíritos têm a capacidade de irradiar seu pensamento, o dom da umbiguidade, ou seja, está em vários locais ao mesmo tempo seu pensamento. Por exemplo, se nós chamarmos Bezerra de Menezes, mas será que Bezerra de Menezes vai deixar seus afazeres sublimes nos mundos luminosos onde ele se encontra, para vir atender 2 ou 3 pessoas? Claro que ele vem por conta da sua capacidade de expandir seu pensamento, e ele lá no mundo luminoso onde ele se encontra, seu pensamento chega e ele percebe e ele participa daquela assembleia onde nós convidamos ele ou qualquer outro espírito. Então os Espíritos vêm nos ensinando sobre isso, sobre a necessidade de a oração, ela trazer a nossa intimidade, como Jesus nos recomenda: vá, feche no seu quarto, na intimidade, você e Deus. Como é que nós vamos fechar no quarto se nós estamos orando na rua? O quarto é o quarto, a nossa casa mental, nosso coração, nossa intimidade. Porque dentro de nós é onde nós encontramos Deus.
a base de todo o ser humano, onde está a consciência do ser humano, a lei de Deus dentro da consciência de cada um de nós. A lei de Deus é a energia de Deus que governa todos nós. Então, todas as vezes que nós vamos dar início a uma assembleia espírita ou a uma reunião mediúnica, nós devemos pedir a Deus, os médios que vão ser os intermediários de Deus, os intermediários dos bons espíritos, devem ter a consciência tranquila que está ali como um doador, está ali como um intermediário entre os bons espíritos, tendo a consciência das suas limitações e, acima de tudo, a humildade de ser um instrumento de Deus. Quando nós começamos a observar tudo isso, nós começamos a ter a capacidade de compreensão desse mecanismo, nós vamos ver que quando nós oramos, os espíritos que são atraídos pela nossa oração chegam, e se nós tivéssemos olhos de ver, veríamos eles com seus corpos espirituais, porque todos nós temos o corpo espiritual, nós desencarnamos, deixamos o corpo físico, mas nossa veste espiritual, a nossa roupa espiritual permanece por toda a nossa eternidade, cada vez mais sutil, é claro, para que a gente possa, aos poucos, ir compreendendo que nossa eternidade sempre nós vamos desfrutar dela de momentos cada vez mais felizes. Então, numa reunião espírita, quando nós oramos, se nós tivéssemos o dom da mediunidade de vidência, da clarividência, nós poderíamos ver ali presente nossos parentes, nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, amigos queridos, espíritas que viveram conosco, que continuam na casa espírita trabalhando no mundo espiritual. Nós íamos ver a assembleia formada. Então, se nós temos essa capacidade de compreensão, nós devemos nos portar realmente de forma que seja compatível com essa reunião. Se nós buscamos os bons espíritos, devemos ter uma conduta material também, de forma que leve respeito àquela reunião. Nós costumamos ver, já vi até em casas espíritas mesmo, é certo que o coração de ninguém está numa roupa, mas você ter o bom senso de se vestir corretamente. Nós já vimos palestrantes fazer palestra em centro espírita na federação. Certa vez eu vi na Federação Espírita Pernambucana um jovem subir a tribuna de bermuda, as pernas de fora. Claro que o coração dele foi uma bela palestra, não estou criticando ele, muito boa palestra, mas aquilo me chamou a atenção pela rigidez, muitas vezes, que nós vemos nas direções das casas espíritas, e às vezes também a facilidade de não levar as considerações materiais também da sociedade que nós vivemos. Mas o essencial para toda reunião que nós vamos dar início é nós termos realmente o coração conectado, sinceramente, com a espiritualidade, com os bons espíritos. Estarmos conectados com aqueles que nós chamamos, aqueles que nós evocamos, que nós chamamos para nos ajudar, que nós chamamos para nos acompanhar naquela tarefa que nós estamos realizando. Essa é a primeira parte. Então, a reunião, no decorrer da reunião, nós também devemos estar conectados. A prece ser toda reunião. Não falar palavras estudadas, mas o estado emocional de uma prece. Se nós evocamos os bons espíritos para uma reunião espírita, nós devemos ter consciência que ali eles estão. Espíritos que vêm de longe, os sofredores que também são trazidos para receber ajuda. Eu, certa vez, fazendo uma palestra no Centro Espírita, e eu sempre costumo fazer minhas palestras alegres, divertidas, eu gosto do humor, um humor sadio, mas às vezes a gente extrapola um pouco. E eu nunca me esqueço de uma situação que eu fazendo uma palestra no Centro Espírita aqui de Recife, que eu falava sobre o medo da morte. O tema da palestra era o medo da morte. E eu fiz uma poesia sobre o beijo da morte, fiz a poesia sobre o medo da morte.
Então eu estava ali naquele momento de alegria e eu olhei, né, um certo momento, para aquela plateia, que todo mundo ali estava. Eu perguntei, quem é que tem medo de morrer aqui? Muita gente levantou a mão, outros não levantavam a mão. E eu sempre converso a respeito disso, do medo da morte, porque eu era uma pessoa que numa reunião espírita perguntava, tem medo de morrer? Eu não levantava a mão, não tinha medo. Eu achava que não tinha medo. Mas aconteceu certo dia que eu acordo 4 horas da manhã na minha casa, meu coração batia feito um cavalo selvagem. Eu não sei nem se eu já contei essa história, que eu conto tanto, eu peço licença, porque se tiver uma só pessoa que não escutou, vale a pena. E naquele momento eu acordei e vou morrer, porque era taquicardia, meu coração batia por cima do pijama, eu via o coração bater. Eu disse, vou morrer. Cheguei no guarda-roupa, fui escolher uma roupa para ir para o hospital, né? E olhava, essa não, o coração para, não para, e eu escolhendo uma roupa para morrer bonito, já pensou? E ali eu estava naquela situação. Foi quando eu consegui resolver achar uma roupa e disse, não, vou pedir ajuda aos vizinhos, porque eu estava sozinho, porque minha esposa tinha ido passar a noite com a minha sogra, que estava doente, e minha esposa foi passar a noite com ela e me deixou eu. Ou seja, eu estava na situação pior do que a minha sogra naquele momento. E eu vou pedir ajuda aos vizinhos. Fui pedir ajuda quando eu abro a porta, 4h15 da manhã. Era um silêncio, as portas tudo fechadas. E eu fiquei, aquele bom senso caiu, mesmo morrendo, o coração batendo muito forte, trêmulo. Eu disse, não vou incomodar ninguém. Eu olhei, vi o carro na garagem, eu digo, não dá tempo. Desci e me lembrei, vou para o Agamenon Magalhães, que era o hospital mais próximo, eu morava em Casa Amarela nessa época. E aí eu fui dirigindo, o coração para, não para, cheguei no Agamenon Magalhães e entrei no portão assim, os guardas botaram a mão, apontaram para a placa, dizendo que era contramão. E eu fiquei assim naquele momento, morrendo, meu coração para, não para, eu botei o corpo quase todo lá de fora do carro, disse, meu amigo, me ajude, meu coração vai parar, eu estou morrendo. Aí o guarda gentil se aproximou, 2 guardas, o mais jovem meteu a mão, puxou a chave da ignição do meu carro e disse, vá meu filho, levante, ali o senhor vai ser atendido, eu vou guardar seu carro aqui. Eu naquele momento, quando eu via tirar a chave do meu carro, eu rapidamente pensei, morrendo e pensando e julgando, eu disse, não, o documento do carro está aqui, eu vou morrer, que eu sei que vou morrer, esse cara está com a chave do carro e o documento, vai roubar meu carro, já pensou? Eu morrendo e julgando os outros. Eu disse, não, peguei a chave de volta, tomei da mão dele, disse, pode dizer onde é que eu estaciono. E morrendo, o rapaz assim, todo chateado, porque ele foi gentil e eu fui grosseiro, para frente e para trás, estacionei, fechei o carro e fui para a recepção. Tinha uma jovem, acho de uns 20 anos, dormindo em cima do balcão, porque eram quase 4h30 da madrugada. Eu bati no biru, ela tomou um susto. Que é isso, moço? Eu digo, eu estou morrendo, me ajude, meu coração vai parar. E ela, seu nome, seu endereço, eu não tive calma, puxei da carteira, está aí minha identidade, meu nome e endereço, onde é que tem aqui um telefone? Posso usar esse telefone em cima do biru? Ela falei, não, tem que ser na assistência social, apontou para uma sala distante. E eu disse, vá preenchendo aí que eu vou lá. E saí. Quando eu cheguei na assistência social, quase morrendo, não tinha ninguém na sala, eu voltei. Disse, não tem jeito, vou voltar com essa moça. Quando eu vou voltando, alguém bate no meu ombro e era um médico residente cubano que estava lá no Agamenon Magalhães nessa época, anos atrás. E ele fez, calma, amigo que tienes, num portenhol mais ou menos assim. Foi aí que eu me lembrei de Hernandes, um amigo espiritual, o qual nos ajudava mediunicamente quando nós fundamos a Fraternidade Espírita, o Amor e a Evolução, que era uma casa espírita que continua hoje com outras pessoas na frente, era na Avenida Norte, e Hernandes era um dos espíritos que antes de nós abrirmos a casa, mediunicamente eu já recebia, e ele dizia, funde um trabalho, até que um dia nós resolvemos fundar esse trabalho, que era uma casa espírita. E eu me lembrei, porque quando eu recebi Hernandes, mediunicamente, eu ficava com sotaque portenhol. Aí eu me lembrei que eu era espírita, tive vergonha que estava realmente, naquele momento, buscando uma roupa para poder ir para o hospital mais bonito.
estava julgando aquele guarda que queria roubar nosso carro. Eu pensei que estava nesse momento, assim, ia ser roubado, não estava julgando aquele rapaz erradamente. E eu me lembrei de tudo isso nesse momento. Me lembrei que era espírita e me acalmei. E o médico cubano fez, vem comigo. E eu entrei naquela enfermaria do Agamenon Magalhães, ali embaixo, logo, não sei se ainda encontro. E nesse momento, o médico disse, vem comigo. E quando entrou na enfermaria, estava cheio de gente. Na portaria, logo da entrada da enfermaria, tem um senhor, parecia Chico Xavier. Estava numa cadeira de balanço, com um vidro de soro na mão, um tubo de soro, porque não tinha nem onde pendurar o soro. E ele mesmo tomando o soro e segurando o soro. Ele olhou para mim, o médico disse, esse aqui teve 2 infartos hoje. Está aqui, e eu fiquei morrendo de vergonha, porque o velhinho tinha tido 2 infartos, estava segurando o soro, olhou para mim da cabeça aos pés, viu eu bem vestido, sorriu para mim, parecia Chico Xavier, o velhinho, e eu morri de vergonha, e meu coração parou a taquicardia na hora, fiquei bom na hora, mas mesmo assim o médico botou o remédio debaixo da minha língua, e eu fui me acalmando, não tinha lugar para ficar na enfermaria, fiquei lá fora, pensando na minha vida. Onde é que estava o meu conhecimento espírita? Assim mesmo é uma prece que nós vamos fazer. Muitas vezes nós temos o conhecimento espírita, mas vamos começar uma reunião, fazemos uma prece e não temos, assim, realmente o equilíbrio, a compreensão do que é uma prece. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu estava nessa palestra falando sobre o medo da morte. E eu olhei para aquela multidão que estava me assistindo e disse, olha, quem tem medo da morte? E algumas pessoas levantaram a mão, outras não. Eu contei essa história que acabei de contar para vocês e disse, olha, não tenham medo porque a morte é a libertação. E pelo que eu vejo aqui, tem muita gente que já está com o pé na cova. Quando eu disse isso brincando, pé na cova, ou seja, para dizer que estava próximo ao desencarne, e nesse momento a espiritualidade me fez olhar um jovem que estava com a cabeça raspada, ou seja, fazendo quimioterapia, com certeza. Ele pálido, parecia aquelas pessoas, a gente via que tinha um câncer, com certeza. E quando eu falei, tem gente aqui com o pé na cova, que está próximo para ir embora, aquele rapaz se transfigurou. E eu fiquei envergonhado na hora, por mais que eu quisesse contornar aquilo que eu disse, ou seja, a minha postura de brincadeira, a minha postura de divertir as pessoas, não tive assim, o bom senso e a delicadeza de olhar as pessoas que estavam ali. Quem sabe aquele jovem era a última esperança dele chegar numa casa espírita, escutar uma palestra que levantasse alegria, que levantasse ele, que tivesse coragem, mas escutou do palestrante, que era eu naquela noite, dizer, tem gente aqui que está com o pé na cova. Então, foi um aprendizado que eu tive, até porque esse centro nunca mais me chamou. Eu acredito que foi por isso. Tenho certeza plena que foi por isso. Pela forma equivocada. Portanto, numa reunião espírita, nós devemos fazer a prece com sinceridade, como nós falamos antes. Nós devemos também nos conduzir nessa assembleia de forma adequada, respeitando as pessoas, não querendo fazer prosélitos, porque na verdade a doutrina espírita não tem interesse de fazer prosélitos, porque ninguém recebe a doutrina espírita a pulso. A doutrina espírita ela entra suavemente, porque quando nós buscamos a compreensão, nós estamos amadurecidos para ela entrar em nós. Porque fora dessa maturidade ninguém vai ser espírita. Nós podemos ser espíritas capenga muitas vezes, espírita que não tem ainda a convicção. E todos nós, quando começamos na doutrina espírita, nós somos assim. Pessoas que nos deslumbramos com a luminosidade da doutrina espírita. Porque o primeiro livro espírita que eu li na minha vida, eu não era espírita, eu era católico. E não católico, nem para a igreja eu ia, porque eu ia quando eu era criança, forçado pela minha mãe, né, que me levava, graças a Deus, me forçou. Mas eu me tornei rapaz, adolescente, eu tive o direito de não ir mais, porque eu não queria ir
porque eu senti um vazio no meu coração, algo faltava para eu compreender realmente. E quando eu abro uma obra espírita pela primeira vez na minha vida, eu trabalhava numa empresa e ali estava aquela obra espírita. Várias vezes eu passei o retrato de Allan Kardec, aquela cara sisuda, né, que nós temos de Allan Kardec, que não retrata a verdade, porque uma pessoa que tem o conhecimento espírita jamais poderia ser carrancudo como Allan Kardec. E nós vimos Leon Denis falar sobre isso, que quando ele conheceu Allan Kardec era um homem sereno e sorridente. A sua voz metálica e pausada falava e penetrava o coração de todos com a alegria de viver. Não essa carranca endurecida que tinha nesse livro espírita em cima da prancheta de um amigo meu. Eu acabara de ler um livro sobre a força do pensamento, que eu não gostava nem de ler gibi, mas comecei a ler isso. Eu tinha 30 anos nessa época, 1981. E aí foi quando eu comecei a ver aquela obra e perguntei, esse livro, posso ler? Aí meu amigo diz, olha, cuidado, isso aqui é o pai do Espiritismo. Falou até assim, que Allan Kardec era o pai do Espiritismo. Nem ele tinha lido a obra, mas ele tinha já esse preconceito, né? E disse, olha, eu não li isso não, porque disse, quem lê esse negócio, a pessoa vai pirar. E eu, jovem de 30 anos, eu disse, é esse que eu quero. O que eu quero é pirar mesmo, porque minha vontade era buscar o vazio, preencher o vazio do meu coração. Quando eu abro aquela obra, fiquei impactado com a clareza da doutrina espírita. Então a doutrina espírita vem dessa forma, porque eu já tinha a maturidade espiritual, ou seja, já tinha uma programação espiritual antes de reencarnar, para os 30 anos, mais ou menos, eu adentrar na doutrina espírita e perceber que ela vai adentrar dentro de mim também. Então nós passamos a ser espíritas neófitos. Tudo nós achamos que é o espírito. Bastava dar uma topada, eu já dizia, não, foi algum espírito que botou essa pedra aqui, veja só. É como se uma bala, quando sai do cano de um revólver, o espírito pudesse mudar. É uma lei. Os espíritos não derrogam a lei de Deus. Aquela pedra foi uma falta de atenção minha, eu tropecei nela. Será que tudo é os espíritos que nós não temos, nós vamos ser marionetes? Não, se nós formos ver, 90% das nossas dificuldades são a condução da nossa vida mesmo, a nossa maneira de conduzir a nossa vida. Então, como a gente entra na doutrina espírita, aos poucos nós vamos, por isso o espiritismo não faz assim prosélitos. A doutrina espírita vem para aqueles que estão aí já amadurecidos para poder receber. E é a verdade numa palestra que nós fazemos que alguém escuta e se conecta com Deus. E quantas palestras eu falo do bem e eu ainda não me conectei totalmente. E aquele que me escutou se conectou. Porque aquele estava mais amadurecido do que muitos palestrantes que estão aqui na tribuna espírita. Por isso eu sempre digo que toda palestra, inclusive essa, eu assino minha própria sentença, porque a dificuldade é muito grande para que nós possamos introduzir, interiorizar todos os ensinamentos de Deus. Mas, continuando o nosso estudo, a doutrina espírita fala, a prece de abertura tem que estar conectado com, não fisicamente, mas, acima de tudo, espiritualmente, com aquela reunião que nós estamos participando. Depois, na condução da reunião, ou seja, ter uma conduta ética, levar alegria, levar assim a esperança, levar a alegria lá profunda do coração, a coragem de enfrentar o dia a dia, levar os ensinamentos científicos que a doutrina espírita nos traz, a ciência espírita, porque a ciência materialista não tem condição de ensinar, porque esta é uma tarefa da doutrina espírita, trazer a ciência espírita, a comunicação do mundo espiritual, a eternidade do ser, a reencarnação, a lei de causa e efeito, além da ciência que está comprovando hoje, mas dentro da lei espiritual, da lei de causa e efeito, das leis que nós estamos todos dentro dela, as leis superiores espirituais e as leis materialistas, que são do mesmo Pai, que vem da mesma fonte, que é Deus.
Então, a doutrina espírita vem nos ensinando que nessa assembleia, no final, nós devemos também fechar essa assembleia com a prece. Ou seja, agradecendo a Deus pelo momento que nós estivemos juntos, orando, estudando sobre o tema de hoje, por exemplo. Ampliar nossa compreensão a respeito da prece, né? A respeito da condução que nós devemos levar nossa alma no momento de uma reunião espírita. Nós que somos espíritas necessitamos disso. E nós já vimos muitas vezes terminar uma reunião espírita e a pessoa se benzer, ou seja, aquele hábito ainda católico, que não estamos aqui criticando, porque o que vale é o que está no coração, porque nós vemos obras de André Luiz falando, dando depoimento dentro de uma missa, ele vendo aquela mulher que recebe a hóstia, ela fica iluminada e todo o seu perispírito resplandece de luz. Dentro da igreja, como dentro de uma casa evangélica, num terreiro de umbanda, ou até numa casa de um materialista, numa ação de amor, de caridade. Deus está presente no coração, na intimidade de cada um, e isto é uma lei que se cumpre. Por isso a prece tem que ser na entrada de uma reunião, para nós chamarmos os bons espíritos, na condução daquela reunião, para que nós tenhamos o equilíbrio daquela reunião, e no final, a prece, que nós devemos agradecer, pedir para que todos os ensinamentos fiquem impregnados em nós. Porque muitos de nós, quando saímos da casa espírita, que dobramos a esquina, nós assumimos aquele homem velho, que a gente sempre foi, cheio de vícios e defeitos. Quantos espíritos obsessores ficam lá fora, não são permitidos entrar muitas vezes, mas estão aguardando, dependendo de como nós saímos daquela reunião, nós vamos ficar numa situação difícil, ou numa situação favorável. Situação difícil como? Se nós sairmos e tudo que nós aprendemos numa reunião, sobre a prece, por exemplo, sobre a condução de uma reunião, sobre o final de uma reunião, se nós não tivermos aí assim, o conhecimento da nossa condução, quando nós saímos no final da reunião, se entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, nós voltamos a ser homem velho. E aquele obsessor que estava lá fora, nos aguardando, nos vê novamente e volta para o nosso lar conosco. Para o dia a dia, para tomar a cervejinha com a gente, para escutar as conversas maledicências nossas, para as mentirinhas que nós soltamos, e aí nós continuamos nossa vida. Mas quando nós, participando de uma reunião, abrimos com a prece, evocando a Deus, a misericórdia, conduzimos a reunião com Deus no coração, dentro da lei divina, de respeito e de ética e de caridade, e se nós fechamos a reunião com uma prece sincera, agradecendo a Deus e pedindo que as sementes que caíram no nosso coração sejam realmente transformadas em grandes árvores que nos dê bons frutos na nossa vida. Nós, quando saímos da casa espírita, aquele obsessor que foi nos levar até lá, vai ficar ali esperando até 3 dias, a gente não sai, porque a gente já passou e a nossa vibração estava tão sutil, tão leve, que ele não percebeu. Nós voltamos para casa e ele às vezes não acerta nem voltar mais para a nossa casa. É assim que a doutrina espírita vem trazer os benefícios. E muitos outros benefícios, que isso precisaria de outras palestras para cada assunto, porque a doutrina espírita, ela, dentro do caráter científico, do caráter filosófico e religioso, ela abre leques para qualquer assunto. Se nós fôssemos falar aqui da prece, do caráter filosófico, por exemplo, nós íamos passar uma palestra inteira sobre isso. Se fôssemos falar sobre o caráter científico, hoje a ciência mostrando que nós, quando pensamos, nós criamos formas, assim como a doutrina espírita nos ensina, nós teríamos um manancial bem maior. E se nós fôssemos falar da prece, como nós estudamos hoje, na questão religiosa, nós também iríamos ver que muitos de nós rezamos a Maria cheia de graça, um bocado de coisa assim, Pai Nosso, não sabe nem o que está falando. E isso não é prece, meus irmãos. Isso aí é um vozerio que fica aqui rastejando junto de nós. Prece é aquele silêncio no coração,
para que o nosso sentimento puro e humilde vá e vare o universo e chegue no endereço que nós estamos mandando. Que Jesus nos abençoe, que possamos cada vez mais nos unir dentro dessa doutrina espírita e fortalecer nosso coração. Bem, amigos, então vamos fazer a prece final. Convidamos a todos para que nós possamos agradecer por este reencontro de todos nós. E que Jesus possa, mais uma vez, enviar seus fluidos magnéticos positivos para cada um de nós, nos trazendo saúde mental, saúde física e, acima de tudo, esperança e fé inabalável no coração de dias melhores para toda a humanidade, para todos nós. Abençoa, Jesus, a União Espírita Maria de Nazaré e a todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados. E que possamos, Jesus, sempre estar conectados contigo, uma ou duas mais pessoas, ou um monte de gente, todos nós sempre ligados nesta prece diária que todos nós devemos fazer, ou seja, estarmos no estado de prece, de gratidão a Deus pela vida. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, mais uma vez, nós damos por finalizado a reunião de hoje na Santa e Divina Paz. Que assim seja, meu irmão. Um abraço para todos.